Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema da nossa aula de hoje será os árabes e o islamismo. Nós vamos estudar os povos árabes e a religião islâmica, que começaram a se desenvolver durante a Idade Média, esse período que nós estamos estudando aí, tá? Então, pegue a sua caneta, o seu papel e faça as suas anotações. A origem dos povos árabes é na Península Arábica aqui, ó, que você pode acompanhar aqui no mapa. Para você se localizar melhor, você tem aqui a África, logo aqui em cima a região do Egito, você pode perceber aqui o Rio Nilo, cruzando o Rio Nilo, segue reto a vida inteira, atravessa aqui o Mar Vermelho e logo você chega na Península Arábica, onde moravam os povos árabes, ok? Esses povos árabes, eles não formavam uma nação unida, não eram um povo unido, eram vários grupos, formavam vários grupos que viviam separados em tribos. Então havia os grupos dos beduínos, que eram aqueles viajantes que viajavam pelo deserto, montados em camelos, utilizando o turbante para se proteger do sol. Vocês já devem ter visto isso em filmes ou em séries, enfim. Então, haviam os beduínos, haviam os comerciantes, haviam os artesãos, todos lá vivendo separadamente, cada um no seu cantinho, cada um no seu grupo, sem ter muito contato, às vezes, inclusive até sair alguma disputa entre eles, alguma luta entre eles. Isso antes de surgir o islamismo, Por isso que nós falamos que existe o período pré-islâmico, antes do surgimento do islamismo. Esses grupos árabes, antes do surgimento do islamismo, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Se não me engano, eles tinham mais de 300 deuses, 368 deuses, se não me falha a memória. E cada grupo lá adorava o seu próprio Deus. Havia também lá um centro religioso, uma cidade chamada Meca, que era o centro religioso desses povos árabes, porque lá na cidade de Meca é que tinha o templo da Caaba. O templo da Caaba, que existe até hoje, é um templo em forma de cubo, onde os árabes se reuniam ali de tempos em tempo para poder adorar aos seus vários deuses. Adoravam ali no templo da Caaba. Até que surgiu, então, o profeta Maomé. O Muhammad, como é chamado lá em árabe, ou Maomé, como ele é chamado em português, ele era um viajante, trabalhava como viajante, ele fez muitas viagens de Meca para Jerusalém. E nessas viagens, ele acabou tendo muito contato com a religião judaica e com a religião cristã. Se você parar para pesquisar um pouco depois, mais aprofundadamente, a religião islâmica, você vai perceber que o islamismo ele tem muitos traços do judaísmo, muita influência do judaísmo e também muita influência do cristianismo, que também já havia se estabelecido por completo ali em Jerusalém. Então diz a tradição islâmica que o profeta Maomé estava numa caverna, estava orando numa caverna, num retiro espiritual que ele estava fazendo, quando apareceu para ele ali o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel aparece para Maomé, e fala para ele: Maomé, é o seguinte, essa história dos árabes ficarem adorando esse monte de Deus aí, tá tudo certo, tá tudo errado,
e você tem que falar para eles que agora eles têm que parar de orar para esses vários deuses e começar a adorar ao único Deus, que é o Deus Alá. Tá? Então essa foi a revelação que o anjo Gabriel entregou para Maomé. Tá? E esse mesmo anjo Gabriel começou a ditar para o Maomé as palavras de Alá. O Maomé foi anotando essas palavras, e depois esses escritos acabou dando origem ao livro Alcorão. O Alcorão, ele é como se fosse a Bíblia para os islâmicos, né? É o livro sagrado do islamismo, né? Com as palavras de Alá, né? Os ensinamentos de Alá ditados para o Maomé pelo anjo Gabriel. Tá? E depois dessa revelação, o Maomé ele sai da caverna, ele vai para Meca, né, e começa a pregar lá para os árabes sobre esse Deus único chamado Alá. Né? Essa mensagem do Maomé não é muito bem recebida em Meca, né? As pessoas acharam estranho, como é que é essa história, um Deus só, né? Esse cara tá louco. Né? E eles começam a perseguir o Maomé, começam a perseguir a família de Maomé, que morava lá em Meca, também, inclusive, chegaram até a assassinar a sogra dele, né, apedrejada, né, e quando o Maomé ele vê que a coisa estava ficando perigosa para ele, o que ele faz? Ele foge de Meca e vai para uma outra cidade chamada Yatreb. Yatreb era uma cidade, né, que hoje se chama Medina, depois mudou o nome para Medina, né, a palavra que significa cidade do profeta. Mas aí Maomé fica lá na cidade de Medina, né, e lá ele continua a pregar a palavra de Alá para as pessoas, então as pessoas vão se convertendo, começam a acreditar nele, começam a serem seguidores de Maomé, tá? E inclusive essa fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina é chamada de Hégira, que é um evento importantíssimo na história do islamismo, tão importante que o calendário árabe, o calendário islâmico, ele começa a contar os dias, começa a contar os anos a partir desse evento aí. Né? O Maomé ele foge para a cidade de Medina em 622 depois de Cristo. Né? Então aqui, nessa data, é que começa o ano 1 no calendário islâmico. Okay? Então lá em Medina, o Maomé começa a juntar seguidores, né? Esses seguidores depois recebem o nome de muçulmanos. Quem são os muçulmanos? São os seguidores do profeta Maomé. Tá? E aí quando o Maomé ele vê que já tem bastante gente seguindo ele, o que ele faz? Ele cria um exército, né? E ele volta com esse exército para a cidade de Meca e lá ele conquista a cidade militarmente. Ele domina a cidade, destrói todos os ídolos da Kaaba, né? E aí a partir disso é que surge a religião islâmica, que é a religião baseada num Deus só, num Deus chamado Alá. Okay? E essa religião islâmica, ela tem vários preceitos, né, várias regras que devem ser cumpridas. Todas elas estão escritas ali no livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão, né, mas existem as regras principais, né, as regras de ouro da religião islâmica, né, que são 5. São 5 regras. Tá? A primeira é a fé, professar e aceitar o credo. Tá? A segunda é a oração. Tá? Todo islâmico ele tem que orar 5 vezes ao longo do dia, com o fiel voltado em direção a Meca. Então, quando chega o horário correto, existem os horários corretos para isso, né? O fiel ele vai ficar nessa posição aqui, né? Virado sempre com o corpo voltado para Meca, e ele vai fazer a sua oração, isso 5 vezes ao dia. Tá? Todo o islamismo, o islâmico, ele deve também praticar
a caridade, tem que doar dinheiro aos necessitados, certo? E no mês de Ramadã, todo o islâmico, no 8º mês, que é o mês de Ramadã, pelo calendário islâmico, tá? Esse islâmico ele deve praticar o jejum, é o jejum do mês de Ramadã. Né? Como é que funciona isso? Quando nasce o sol, começa o jejum. Então não pode comer nada, não pode beber nada. Tá? E aí quando o sol se põe, tá? Quando o dia escurece, aí está liberado, pode comer, pode beber, né? E aí no outro dia começa novamente o jejum. Tá? Isso durante todo o mês de Ramadã, certo? E se o islâmico tiver condições para isso, se houver condições para isso, todo o islâmico ele deve fazer uma peregrinação para Meca, pelo menos uma vez na vida, tá? Ele deve ir a Meca, fazer uma peregrinação para orar lá no templo da Caaba. Tá? Inclusive uma curiosidade histórica para vocês, tá? Um rei africano chamado Mansa Musa, tá? Ele foi simplesmente um dos homens mais ricos que já pisou nessa terra. Né? Ele era um rei africano, ele era islâmico, e como ele era islâmico, ele tinha que fazer também a peregrinação para Meca. Né? E ele foi, né, junto com a sua comitiva, junto com a sua corte, né? E diz a lenda que durante essa peregrinação ele foi distribuindo ouro para as pessoas que ele encontrava no caminho. Né? E tamanha foi a quantidade de ouro que ele distribuiu que mergulhou a região ali numa inflação, né? Inflacionou o valor do ouro durante 10 anos. Né? Tamanha foi a quantidade de ouro que ele saiu distribuindo aí até chegar a Meca. Tá? Existe também na religião islâmica a questão da jihad. O que seria a jihad? Jihad é a guerra santa, é a guerra contra os infiéis. Né? O islâmico ele tem o dever de fazer guerra contra os infiéis. Quem são os infiéis? São a todos aqueles que não professam a fé islâmica. Tá? Então, através da jihad, através desse dever de fazer a guerra contra os infiéis, os árabes eles começaram a se expandir, criaram um império, tá? E se expandiram, tá? Ocuparam toda aqui a região da Península Arábica, tá? Tomaram toda a região aqui do norte da África, depois cruzaram o Estreito de Gibraltar, tá? Conquistaram toda essa região aqui, onde hoje é a Espanha e Portugal, tá? E tentaram subir mais um pouquinho para tomar o reino dos francos. Aqui os francos barraram eles, né? Os islâmicos não conseguiram avançar mais porque eles foram derrotados na Batalha de Poitiers, né? Que foi lá a batalha onde lutou o Carlos Martel, né? O mordomo do palácio lá dos francos, ele que conseguiu lá barrar a expansão, segurar essa expansão árabe. Tá? A cultura islâmica é uma cultura muito rica. A cultura árabe é uma cultura muito diversificada, muito rica. Tá? Eles são muito fortes na filosofia. Tá? Inclusive, foram eles que ajudaram a preservar os escritos dos filósofos da antiga Grécia. Tá? Se hoje nós sabemos quem foi Sócrates, se hoje nós sabemos quem foi Platão, e todo esse pessoal aí da filosofia grega, foram porque os árabes ajudaram a preservar esses escritos. Tá? Então eles eram muito fortes na filosofia, na teologia também, na área da apologética eles também são muito fortes, na área das ciências, né? Muitas inovações científicas foram dadas pelos árabes. Na matemática também eles são bastante fortes. Tá? Muita coisa do que você estuda hoje na escola em matemática foram os islâmicos que propagaram. Na medicina também eles têm bastante trabalhos na medicina, inclusive na Idade Média ficaram famosas, ficaram célebres as universidades de medicina árabes.
né? Muitas pessoas viajavam o mundo inteiro para estudar medicina nas escolas de medicinas árabes. Inclusive, se você gosta de filme, se você curte filme, se você é um cinéfilo, como eu sou, né, assista um filme chamado O Físico, que vai contar mais ou menos essa história aí, né, a história de um rapaz que ele é cristão, ele vive na Europa, e ele sai lá da Europa cristã para estudar medicina numa universidade árabe. Aí ele passa por várias aventuras ali. É um filme bem bacana, você vai gostar. Então, se tiver a oportunidade de assistir, assista. Tá? E essa influência da cultura árabe, ele se faz sentir até mesmo para nós aqui brasileiros, né? Porque os islâmicos, durante muito tempo, eles ocuparam ali a região onde hoje é Portugal. E por causa disso, os portugueses acabaram herdando muita coisa da cultura árabe. E como o Brasil ele foi colônia de Portugal, então muita coisa dessa cultura árabe acabou chegando para nós aqui também. Tá? Então muita coisa, por exemplo, na língua portuguesa, muitas palavras que começam lá com AL são de origem árabe. Tá? Algoz, alcateia, álcool, alcova, algibeira, algarismo, aldeia, tudo origem árabe. Tá? Muitas palavras também com A e C, como açúcar, né? Também de origem árabe, e tem diversas outras coisas, né? Muitas influências também nós temos na culinária, né? Quem nunca comeu uma esfirra? Né? Uma esfirra é um aspecto ali da cultura da culinária árabe, né? A esfirra aberta, se você nunca provou, procure provar, que também é uma delícia, né? A kafta, quem nunca comeu uma kafta, né? Feito com carne moída, assado na churrasqueira, fica também muito bom. Né? Então essas são culturas árabes, né, que foi propagado pelo islamismo também. Né? Então é muito rica, digamos assim, fluente, né, influente essa cultura, certo? Então, por hoje é isso daí. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.